E se eu te dissesse que a humanidade já perdeu mais conhecimento do que alguma vez recuperou? E se existiu um lugar onde os maiores saberes do mundo antigo estavam reunidos, e que a sua destruição pode ter atrasado a civilização por séculos, talvez até milênios? Esta é a história da lendária Biblioteca de Alexandria. Para entender a sua importância, precisamos viajar no tempo, até ao século III a.C., no Egito. Após a morte de Alexandre o Grande, o seu vasto império foi dividido entre os seus generais. Um deles, Ptolomeu I, ficou com o Egito e fundou uma nova dinastia. Mas Ptolomeu não queria apenas poder militar. Ele queria transformar a sua nova capital, Alexandria, no centro cultural e intelectual do mundo. O seu plano era ambicioso: criar um lugar que reunisse todo o conhecimento humano. E assim nasceu a Biblioteca de Alexandria. A escala deste projeto era algo nunca antes visto. O objetivo não era apenas colecionar livros, mas sim criar um centro de pesquisa, um verdadeiro think tank da antiguidade. Ptolomeu e os seus sucessores enviaram agentes por todo o mundo conhecido para comprar ou copiar todos os manuscritos que encontrassem. A política era tão agressiva que qualquer navio que atracasse no porto de Alexandria era inspecionado. Se fossem encontrados livros a bordo, eles eram confiscados. Os escribas da biblioteca copiavam os textos, e na maioria das vezes, ficavam com os originais e devolviam as cópias aos donos. Imagine a riqueza que se acumulou ali: obras de filosofia grega, textos de medicina egípcia, registros astronômicos da Babilônia e poemas épicos. Tudo num só lugar. A biblioteca não era apenas um armazém de pergaminhos. Era um complexo que incluía salas de leitura, salas de aula, jardins e até um observatório astronômico. Foi ali que as mentes mais brilhantes da época se reuniram para estudar, debater e expandir as fronteiras do conhecimento. Nomes que hoje estudamos nas escolas, como Euclides, o pai da geometria, desenvolveram as suas teorias em Alexandria. Foi lá que Arquimedes, o gênio da física e da engenharia, provavelmente aprimorou muitas das suas invenções. Eratóstenes, o diretor da biblioteca, fez algo absolutamente extraordinário. Ele calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, usando apenas varas, sombras e matemática. Ele errou por uma margem muito pequena, quase 2000 anos antes das viagens espaciais. Hiparco, outro estudioso de Alexandria, mapeou as estrelas e desenvolveu as bases da trigonometria. Herófilo, um médico, realizou as primeiras dissecações humanas sistemáticas, descobrindo o funcionamento do sistema nervoso. Estas não eram apenas ideias, eram revoluções científicas que estavam a acontecer séculos antes do Renascimento europeu. A biblioteca era um motor do progresso. Então, o que correu mal? A imagem popular que temos é a de um único incêndio catastrófico que destruiu tudo de uma vez. A realidade, no entanto, é mais complexa e talvez mais triste. A queda da Biblioteca de Alexandria foi um processo lento e gradual, uma morte por 1000 cortes ao longo de vários séculos. Não foi um evento único, mas uma série de desastres e negligências. O primeiro grande golpe aconteceu em 48 a.C., durante a Guerra Civil Romana. Júlio César, cercado no Palácio de Alexandria, ordenou que os seus próprios navios no porto fossem incendiados, para evitar que caíssem nas mãos do inimigo. O fogo se alastrou para a zona portuária e, segundo alguns relatos, atingiu parte dos armazéns da biblioteca, destruindo milhares de rolos de papiro. Foi uma perda imensa, mas não foi o fim. A biblioteca sobreviveu e continuou a funcionar. Nos séculos seguintes, a instabilidade política e as guerras civis em Alexandria causaram mais danos. A cidade foi palco de várias batalhas, e o bairro onde a biblioteca se situava foi frequentemente afetado. Depois, vieram as mudanças religiosas. Com a ascensão do cristianismo, os templos pagãos e os centros de saber clássico começaram a ser vistos com desconfiança. Em 391 d.C., o imperador Teodósio ordenou o encerramento de todos os templos pagãos. O Serapeum, um templo que albergava uma parte significativa da coleção da biblioteca, foi destruído por uma multidão de fanáticos. Este evento é frequentemente citado como um dos momentos finais da biblioteca. Um golpe simbólico contra o conhecimento pagão. Finalmente, a conquista árabe do Egito em 642 d.C. marca, para muitos historiadores, o ponto final. Existe uma lenda famosa, provavelmente apócrifa, que diz que o califa Omar, ao ser questionado sobre o que fazer com os livros, teria dito: se eles contêm o que está no Alcorão, são desnecessários. Se contêm o que não está no Alcorão, são perniciosos, portanto, destruam-nos. Segundo a história, os manuscritos foram usados para aquecer os banhos públicos da cidade durante meses. Embora a maioria dos historiadores hoje duvide desta história, ela simboliza a atitude de uma nova era,
que já não valorizava o conhecimento antigo da mesma forma. O mais assustador não é o que sabemos que se perdeu, como peças de teatro de Sófocles que só conhecemos pelos títulos, ou tratados científicos de Arquimedes. O mais inquietante é aquilo que nunca chegaremos a saber que existiu. Quantas descobertas sobre o universo foram feitas e esquecidas? Quantas tecnologias foram inventadas e depois perdidas, forçando-nos a reinventar a roda séculos mais tarde? Havia mapas de terras desconhecidas, tratamentos para doenças que só redescobrimos no século XX, teorias filosóficas que poderiam ter mudado a nossa forma de ver o mundo. A perda da Biblioteca de Alexandria não foi apenas a perda de livros. Foi a perda de um ecossistema de conhecimento. Foi a interrupção de um diálogo entre as maiores mentes da humanidade, que se estendia por gerações. A civilização não parou, mas talvez tenha abrandado drasticamente. É possível que a revolução científica pudesse ter acontecido 1000 anos antes. Talvez tivéssemos chegado à Lua na Idade Média. São especulações, claro, mas que nos fazem pensar no preço da ignorância e da destruição. A história da Biblioteca de Alexandria é um aviso. Ela mostra-nos como o conhecimento é frágil, e como o progresso não é uma linha reta e garantida. Depende da nossa capacidade de preservar, partilhar e, acima de tudo, valorizar o saber. A biblioteca não era apenas um edifício cheio de pergaminhos. Era um símbolo de uma humanidade que ousou acreditar que o conhecimento podia unir culturas e iluminar o caminho. E com a sua queda, talvez tenhamos perdido mais do que livros. Talvez tenhamos perdido tempo, um tempo precioso que ainda hoje tentamos recuperar. Obrigado por assistires. Se gostaste desta viagem ao passado, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos.